Já faz algum tempo que eu estou revisando a bateria da Renegade, porque ela já passou do tempo de validade dela, ela tá já está começando os 6 anos dela, né? Então vale a pena a cada 2, 3 semanas dar uma revisada, né? Mas faz parte da vistoria que tem que ser feito no carro mesmo, uma revisãozinha ali, bateria, líquido de arrefecimento, nível de óleo, né? Então o que eu achei nas minhas pesquisas, então 12,6, a bateria está perfeita, bateria estado de nova, bateria ótima. Isso medido no modo descanso dela pela manhã, antes de ligar o carro. Bateria 12,4 volts, meia vida, ainda bom estado. É isso que eu estou monitorando na minha, que a minha já passou do tempo da validade dela, já está com 6 anos, então eu estou cuidando para ver se baixar disso aí, daí tem que substituir por outra. Bateria 12,2 volts, requer uma revisão, dá uma olhada nos cabos, não tem cabo frouxo, se o alternador está carregando os 14, acima dos 14, se tem algum zinabre, se tem uma oxidação nos terminal, se não tem nenhum terminal solto, e requer uma carga, não dá para andar assim, né? Ela está muito fraca para andar, vai estragar o carro. Então já passei alguns dados importantes aí, agora vamos começar o vídeo desde o começo então. E aproveita aí, te inscreve aí, tu já dá uma moral aí pro entusiasta aí, daí ele aparece para mais gente também. Esse aí é o manual da minha, ó, diz que a bateria da Renegade 2016, da 1.8 Flex Longitude, é de 70 amperes, mas não fala qual o CCA dela, que é o pico que ela dá de energia a frio na hora da partida, né? Qual é o CCA dela? Tá incompleto esse manual aí. Até na outra página não tem nada aí, tem alternador, tem motor de partida, mas não fala nada em CCA. E a bateria que está agora foi colocada pelo primeiro dono em 2019 e provavelmente foi colocada em concessionária, porque em 2019 foi feita a última revisão em concessionária. Vamos continuar o vídeo. Então, gente, ó, essa bateria aqui, ó, é uma bateria de 75 ampere e o CCA dela lá é 550. Essa Renegade aqui, 2016, ela não tem o start-stop, tá? A bateria que tem o start-stop, o CCA é maior, tá? Então, para saber o CCA, tive que vir para o Google, né? E daí que eu vi que mais ou menos o recomendado para 1.8 Flex sem o start stop varia entre 550 a 600 ampere, então tá certinho. E pela pesquisa do Google, o recomendado para 1.8 Flex com start stop varia entre 600 ampere e 700 ampere o CCA dela. Eu tô testando a bateria porque o carro tá já uma semana parado. Eu deixei faz 2 semanas o carro parado, 5 dias, e o carro deu problema no ABS. Começou a acender a luz do ABS, mas ela acendeu uma vez, andei uns 5 km, apagou a luz, tá? Eu quero ver se o problema é lá no ABS, eu não olhei nem que roda era, né? Ou se é a bateria. Se tu deixa 5 dias o carro parado. Então mede ali, olha, mostra ali a bateria, no multímetro 12,39. Esse 12,39 é para estar bom, tá? Uma bateria que está estacionada aí 12,40, ó, 12,39, tá bom. Tá uma semana parado, né? Então provavelmente não é a bateria, é alguma coisa que acontece lá em alguma roda da ABS. Pode ser até aquela uma que já deu problema, né? Eu vou ter que ver, se acender de novo, vou ver se é aquela roda que tá dando problema. Então eu queria mostrar isso aí. Então eu não sei se é uma recomendação ou até um desabafo, mas todas as vezes que eu deixei a Renegade 5 dias parado, alguma coisa deu de errado, né? Da primeira vez foi a correia de acessórios ali que eu achava que estava dando problema, mas não era, era a bomba d'água. E daí também nessa primeira vez aí ficou daí aqueles dias para até trocar a bomba d'água parado, daí deu problema no sensor ABS. Então a recomendação é: não deixe o carro parado 5 dias. Agora estou andando de 2 em 2 dias, né? Quando
Não tem outra coisa que fazer, não dá para inventar coisa que fazer na rua, né? Então de 2 em 2 dias, pelo menos eu vou dar uma volta aí de uns 2, 3 quilômetros. Daí já não deu mais nada. Então essa já é um outro dia e outra medição. Ó, gente, ó, a bateria tem uma voltagem de descanso dela. Ela passou a noite toda parada, que é 12 volts, ponto 49,50. Muda um pouquinho de um dia para o outro, mas é dentro disso aí, é 12,50, 12,45. É uma posição, é uma voltagem de descanso dela, né? Quando ela fica carregando os 14 volts e depois ela, quando o carro está desligado, depois de um tempo, ela volta a essa voltagem aí, né? Então a bateria ela tem de 5 para 6 anos, né? Então eu sigo monitorando ela, né? E aqui já aproveitei então até para fazer os vídeos, então, né? Fui fazendo a minha parte, já fui gravando e fazendo vídeo. Então, gente, ontem eu larguei o carro aqui na garagem, a bateria tinha 12,67. E um dia depois, vamos medir ela de novo, tá dando 12,50. E agora vamos ver quando bater arranque para quanto que vai. Bate o arranque. Foi para acho que foi para 10h38 por aí, né? Depois o alternador entrou e continua em 14, né? Então é isso aí. Monitorar com multímetro é mais eficiente, mas também dá para monitorar aí no painel, né? Antes de ligar o carro de manhã, dar uma olhadinha, né? Então, gente, ó, agora o carro estava parado desde ontem, tá? Agora só uma noite estava parado, então a bateria tá no modo dela de descanso dela. Então a gente já vai ver quanto que ela tá dando de Vou usar os jacarezinhos aqui que é mais prático. 12,41, tá? É uma bateria então meia vida, né? 12,45. Vamos ver se a gente mudar de lugar eles, ó. Os jacarezinhos. Ó, já teve menos coisa. 12,48, ó. Só mudando o jacarezinho de lugar, às vezes, já muda a tensão lá. A menos. Ó, 12,51 aqui. Vamos largar direto em cima da bateria, então. Ó, 12,53, 5,4, tá vendo? Dependendo onde é que tu tá prendendo ou tá fora da bateria ali nos terminal. O terminal tem uma certa resistência lá, ó, 12,60, ó, tá vendo? Então na hora de medir também vale a pena isso aí, dá uma olhada nisso aí, ó. Tá, mas eu vou fazer o teste aqui, ó. Eu vou prender mesmo os parafusinhos. E agora eu vou dar a partida lá, só que eu vou dar partida com o ar ligado, então vai ligar a ventoinha, já logo vai ligar o ar-condicionado, né? Multimídia ligado e o farol ligado, tá? Na partida de manhã cedo, para ver para quanto essa bateria desce, então, tá? Então eu entrei no carro, então, daí liguei o multimídia, liguei o farol baixo e liguei também o ar-condicionado, daí só ligou as ventoinhas ali, né? O ar-condicionado só vai ligar depois que o carro ligar, né? Então o pico chegou a 10,66. Depois foi aos 14, sendo pelas consultas que eu fiz, o mínimo que pode ser tolerado na hora da partida é 10. Isso em clima de 15 a 25 graus Celsius, a temperatura ambiente. Se a temperatura for menos de 10 graus Celsius, daí o pico vai para 11, daí tem que ser diferente. É bom observar isso.
Então, gente, ó, eu desliguei então o farol, desliguei então o ar-condicionado e o multimídia, ó, já começou a carregar 14.8. Vamos ligar tudo de novo, vamos ver o que vai acontecer. Não mudou nada. Então ele levou algum tempo para começar a carregar em 14.8. Ó, 14, ó. Fez uma leitura de novo. 14, porque os 8 então ele tá reservando então para o resto do sistema do carro. Então vamos desligar. Vamos ver quanto tempo ele leva para... Ó, 14.8 de novo. Então é isso aí, né? Então deu para ver aí que o módulo, então controlador de carga, ele atualiza de 30 em 30 segundos, por isso que uma hora vai para 14, no momento que ele precisa de carga ele começa a carregar 14.8 e assim vai. Quando tiver, não precisa mais, ele volta para 14 e fica alternando. Isso aí eu fiquei cuidando vários dias. Isso aí é assim, tu vai andando, ele vai alternando. Então aqui ó, ela continua carregando, ela tá em farol alto, então tá 14, essa aqui tá carregando em 14 volts, mas ela tem bateria que carrega em 13,5, tem até 14.8 é a taxa, né, que ela pode ser menos que 13.5, não pode ser o carregamento, tá? Daí tem algum problema no carregador lá, no alternador, ou até a bateria, ou um problema que está dando em algumas Renegade é o cabo. Já vou falar do cabo. Se isso aí ficar oscilando, tipo 14.8, tu passa num buraco, alguma coisa, e muda de novo pro 12.6, é porque parou de carregar. Eu vou mostrar por quê. No caso, essa aqui não tem esse problema, porque o cabo é diferente. Mas eu vou mostrar por que está dando esse problema. Esse é o terminal negativo da minha. Esse eu não achei em nenhum lugar dizendo que está dando problema. A minha não tem o start-stop, né? O terminal do negativo que está dando problema é esse aí, que tem o botãozinho para apertar e do lado tem um sensorzinho ali de carga, eu acho. O problema é esse pininho aí que está dando folga aí nesse cabo aí. Está se desgastando e dando folga. Mas isso é assunto para um outro vídeo que eu vou deixar esse mais completo aí. Mas daí qual é o grande prejuízo que está lá anunciado no começo do vídeo, né? Então para fazer o vídeo, esses vídeos de enchente, aí eu olhei muito vídeo de módulo, eu queria ver se dá para consertar ou não. Eu vou voltar para esse assunto aí no futuro de novo, mas o que eu vi é que tinha algo de interessante e que não tinha nada a ver com enchente, tinha com baixa tensão de bateria. Eu vi que deu um problema grave, e dá na Toro, dá na Renegade, dá na Compass. Eu achei esse módulo aí da direção elétrica aí, esse cara aí. Eu achei vários mecânicos fazendo vídeo desse módulo aí. E daí todos eles falam que não tem só o módulo para vender, tem que comprar a coluna inteira. Dá uma olhada no preço, que é só a peça, R$ 2.999, né? Tem mais caro também, e a mão de obra, quanto não sai para desmontar o painel, e o mecânico vai ter que ter um scanner bom também, né, para codificar ele de novo, né? Eu vi um mecânico fazer isso com um raster, ele conseguiu codificar ele com um raster. Vamos dizer que o mecânico te cobre mais 1.000, já vai para 4, e tem mais a bateria ainda, né, que tu queimou por causa da bateria fraca, né? Mais 900 da bateria, 4.900. Não é bom. É bom cuidar da bateria, eu acho. E esses módulos aí eu quero ter aqui em casa, todos esses módulos aí, para poder abrir eles e dar uma olhada aí e procurar o esquema elétrico deles também, para ver se isso não tem conserto mesmo. Às vezes placa eletrônica aí tem conserto, ainda mais porque queimou por baixa tensão, né? Não por excesso de tensão.
E sempre quando procurar alguma coisa aí no canal aí, às vezes tem 3, 4 vídeos, vai em playlist, não pega vídeo picado, senão daqui a pouco tu me chama aí pra perguntar alguma coisa, que tem até um vídeo específico para isso, né? Que outro já teve essa dúvida e eu já fiz o vídeo. Então vai em playlist e olha a sequência toda. São tudo videozinho curtinho, é difícil ter um vídeo grande. E se eu te ajudei, então dá aquela moral, então, daí te inscreve no canal aí já e assiste os próximos vídeos aí que vai estar interessante aí. E até o próximo vídeo então.